iniciando mais um programa Sendo Mulher. Este programa que é feito para você, mulher, por nós do Ministério de Mulheres da Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Que alegria para nós iniciarmos mais este programa e, como a gente sempre fala, para te fazer companhia, para te trazer informações, atualidades. Então assim, vamos combinar uma coisa? Eu te faço companhia, mas você também faz para nós. Eu quero te agradecer. Você que tem compartilhado, você que tem divulgado o programa, você que tem nos enviado sugestões. O programa de hoje em especial já são sugestões de algumas mães que pediram para nós. Então nós estamos muito felizes de poder te trazer esse assunto que eu tenho certeza vai te ajudar no dia a dia. Semana passada, gente, nós trouxemos aqui a nossa pastora Ivelise Cordeiro falando sobre abandono e solidão, onde nós falamos para as mulheres solteiras, divorciadas, viúvas, né, de como a Quarta Igreja tem um projeto de inclusão, um projeto de abraçar, né, a tua causa, a tua vida. Então, se você não assistiu, tá lá no nosso playlist, no canal da Quarta Igreja. Acesse, se inscreva e ative o sininho para que você seja notificado toda vez que o nosso programa Sendo Mulher vier ao ar. Todas as terças-feiras, às 21 horas. Hoje nós temos um tema super legal. Não surta, curta. E nós temos aqui a nossa querida, 3 participantes, 3 convidadas hoje. Primeiro aqui a Rebeca e a Radassa Malucci. Eu acho que eu conheço essa turminha. Sejam bem-vindas. E a nossa querida pastora Valquíria Oliveira, ela que é educadora, professora, ela que faz parte aqui do Ministério Infantil da Quarta Igreja, uma mulher que é multitarefas, é esposa, é mãe, faz parte do teatro, uma bênção, e veio compartilhar todo o conhecimento dela conosco hoje. Seja bem-vinda, pastora. Hoje ela é a tia Val. Seja bem-vinda, tia Val. Isso aí, Ali. É tia Val, né? Porque as crianças já me acostumaram, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Nessa noite, para poder contribuir, né, meninas? Estamos tudo felizes por estar aqui. E o que a gente puder fazer para contribuir com as mamães que estão em casa, né? Nós viemos preparada para isso. Nós temos visto o quão desafiador tem sido para nós mães. Daí você pode pensar assim, mas é um programa só para mães. Não, nós temos algumas vovós que cuidam também das crianças nesse período diferenciado, né? É verdade. Que estamos vivendo mundialmente falando. E a nossa rotina, né? Eu brinco sempre em casa, essa rotina de 25 horas. Porque eu sei que tem sido pesado para você também, mamãe. Mas hoje nós vamos trazer aqui algumas dicas, né, para você estabelecer uma rotina que seja agradável para todos na sua casa. E eu tenho certeza que você vai administrar muito melhor depois dessa ajuda que nós vamos te dar hoje. Então, tia Val, antes de qualquer coisa que a gente possa pensar que está sendo difícil nesses dias, nós temos que ver que as nossas crianças também estão vivendo um tempo angustiante. Elas não podem abraçar as avós, elas não podem ir para a escola, ver os amiguinhos, passear no parque. Então, assim, qual a tua primeira dica para nós nessa questão toda das crianças em casa por tanto tempo? Já estamos indo para o 5º mês, né, de quarentena. Olha, Ali, a minha primeira coisa que eu quero falar para você que está em casa é realmente, né, as crianças, né, não está sendo fácil para elas, né, para nós como adulto, né, nós ouvimos quantas pessoas, né, ao nosso derredor dizendo que já estão estressadas, que não aguentam mais ficar em casa. E isso, o adulto ainda tem essa liberdade, né, muitos estão trabalhando, mas as crianças, o que tem acontecido com elas? Elas estão ficando sem rotina. E querendo ou não, né, tem gente que ainda diz assim, rotina não é bom, né? Mas nós, como educadores, nós entendemos que
para as crianças é necessário uma rotina para o seu desenvolvimento, para a aprendizagem. Por quê? Porque a criança ela cria hábitos, né? E ela já vai saber quando ela vai acordar, quando é o horário de ir para a escola. Na própria escola, né? A criança sabe a hora que ela vai para o parque, a hora que ela vai para o lanche, a hora de brincar. E em casa, muitos pais não sabem se organizar quanto a isso. E o que acontece com isso? As crianças, elas estão muitas vezes não tendo o horário correto de acordar. Tem muitas crianças que estão acordando muito mais além do horário. Tem crianças que não estão comendo no horário e aí acaba fazendo aquela confusão na vida da criança, né? E acaba o que acontecendo? As brigas, né? O estresse. A mãe fala, eu tô estressada, eu não sei o que fazer com meu filho. Mas se a gente criar uma rotina, né? Dentro da nossa casa, principalmente as mães, né? Nesse período que estão ficando em casa com seus filhos. Alguns pais também, tem famílias, né, Ali, que tá ficando o pai, a mãe e os filhos em casa. Então, se a família, né, não se organizar, se a família ali não se reestruturar nesse momento, eu creio que vai ser um estresse maior ainda para as crianças. Olha, gente, nessa primeira resposta eu já vi que muita coisa serviu para mim. Por isso que eu digo que o programa sempre tem a nos ajudar, né? E assim, a gente tem visto que os pais têm que se reinventar nesse tempo, né? Como você já falou. E nas coisas mais simples do dia a dia, nós devemos ensinar aos pequenos princípios, valores, lembrando que tem que ser os dois, né? Porque muitas vezes essa responsabilidade é passada para a mãe, porque ela passa mais tempo com os filhos, mas é dos dois essa responsabilidade. Então assim, tia Val, que dicas você nos daria para que a gente no dia a dia, nas mínimas coisas, possamos estar ensinando princípios e valores bíblicos para as nossas crianças, que é o que eles vão levar para o resto da vida, né? Então, na verdade, o que nós, do Ministério Infantil principalmente, né, nós falando aqui dentro da igreja, a gente escuta muitas crianças. E as crianças, elas falam, minha mãe não tem tempo de me ensinar, minha mãe não conhece essa história, né? E as mamães também, elas falam muitas vezes, tem muitas mães que elas trazem os seus filhos para a igreja esperando que nós, do Ministério Infantil, vamos dar aquele ensino, né, transformador para a vida das crianças. E nós sabemos que isso precisa acontecer em casa. É responsabilidade do papai, é responsabilidade da mamãe, né? Então, o que eu digo, né, para a mamãe? Para você que não tem tempo, que não tem didática, né? Porque a mamãe fala, mas eu não sei ensinar. Mas eu creio assim que o nosso Deus é um Deus criativo. E Deus, ele dá infinitas estratégias para que nós, como mães, como pais, né, como até a própria vovó que está em casa, aquele que cuida, o cuidador também da criança, né, porque essa dica não é somente para esse tempo de crise, é para uma vida inteira, né? Você que quer ter filho, você que tem filho, tem que entender que filho dá trabalho. Né? Filho é como uma planta, você vai ter que regar ele todos os dias, né? E uma coisa que eu falo assim que é bem legal, que as mães precisariam muito, né, nesse momento, elas têm material adequado para falar com as crianças, né? Aí eu até trouxe aqui algumas bíblias, tá? A Bíblia da Descoberta, né? Tem aqui a Bíblia em Ação, que são em quadrinhos, né? Quando você vai falar com seu filho, você tem que ter ali um material adequado. E as crianças, elas gostam muito de história. Meninas, vocês gostam de história? Muito, muito. Viu? Elas gostam muito de história. Então, o correto é a mamãe não pegar a Bíblia em si e ler como ela está ali, mas a mamãe contar com as suas próprias palavras. Sabe por quê, Ali? Porque em qualquer momento do seu dia, você pode falar da palavra de Deus para os seus filhos. Desde que a criança acorda até a criança ir dormir, a palavra de Deus é completa para a vida das crianças, né? Quando as crianças acordam, a gente pode ir lá falar que Deus criou o dia, que hoje já é dia, né? Quando as crianças vão comer, pode falar que Deus lá, ele criou todas as coisas para o homem. E assim a gente tem infinitas passagens na palavra de Deus
que vai alegrar o coração da criança e vai trazer princípios para as crianças, valores para eles, né? Coisas que marcam realmente, né? Elas vão ser adultas, histórias que elas ouviram menorzinhas, elas lembram e contam como se tivesse feito parte da história. Ali, lá em casa, né? Hoje a Carol, minha filha, já tem 22 anos e meu filho, o Henrique, tem 15, né? Mas a estratégia que eu uso, principalmente com o Henrique, é fazer pergunta pra ele, entendeu? Às vezes eu faço de conta que eu não sei, entendeu? Mas isso foi uma coisa que foi plantado desde bem pequeno, né? As Bíblias, eles têm as Bíblias, eles carregam a palavra de Deus, né? E a gente vê muitas vezes as crianças, ela tem muitos brinquedos, ela tem celular, tablet, e às vezes as crianças não têm Bíblia, né? É verdade. Então é muito importante a palavra de Deus para as crianças. Isso mesmo. E hoje, então, a tia Val já vai deixar uma mensagem para as mamães que estão se sentindo sobrecarregadas nesse momento, né? Você que está tendo alguma dificuldade, tem dias que a gente... Por isso que o tema do programa é Não Surta. Curta esse tempo, curta esse período que a gente pode estar com os filhos, né? Por mais tempo, não trabalhando, enfim. Então, deixa Deus te usar, tia Val. Olha, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, mamãe, para o papai, né, para o cuidador, para a vovó, para todo aquele que tem responsabilidade sobre a vida de uma criança, que você não está sozinho, né? Se a gente olhar, tem milhares, né? É o mundo inteiro que está passando por essa situação, né? Mas nós, como filhos de Deus, qual é o nosso diferencial? Nós temos o Pai, né? Nós temos aonde nos apoiar, nós temos o Senhor para nos ajudar, nós temos que no momento que você vê ali que você já está surtando, né? Porque muitas mamães estão falando isso para nós, que elas estão surtando, que elas não aguentam mais ter meios para poder distrair as suas crianças, né? Mas o essencial que eu deixo para vocês é dobrar o seu joelho, entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho e conversar com o Pai. Porque com certeza, né, o nosso Pai, na palavra de Deus diz, né, venham a mim quem estiver cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. O Senhor, Ele pode aliviar essa carga deste momento que nós estamos passando. Então, mamãe, papai, família, né? Vamos nos unir, vamos ter um tempo dedicado aos nossos filhos. Assim como o marido, né, precisa se dedicar para sua esposa, assim como a esposa precisa se dedicar para o esposo, os dois precisam, né, se dedicar para os seus filhos, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Né? Entregue na mão do Senhor, através da oração, através da união em família, do amor, da fraternidade, e que assim eu creio, né, que o nosso Deus, Ele vai dar muita estratégia para vocês enfrentar esse tempo difícil. Amém, que você possa ser abençoada. Eu estava lendo essa semana uma frase, eu achei bem interessante. Eu até falei com a Val, Val, será que não é muito pesada, né? Mas é uma frase que nos leva a refletir e eu queria dividir isso com vocês. Um dia nós seremos somente uma fotografia na vida de nossos filhos. Então aproveite de seu tempo com eles e esteja nelas. Nossa, que forte, né? É muito forte. Porque assim, gente, a gente acha que vai ter tempo para as coisas. E o tempo está passando muito rápido, o tempo tem sido abreviado, né? E o melhor tempo é a infância, né? É o melhor tempo que isso não volta mais, né? Eu até, né, comentei com a Ali que eu tenho lembranças da minha infância, muitas lembranças da minha infância. Mas depois outra hora eu vou te contar, tá bom? Isso mesmo. Mesmo porque a tia Val vai vir no próximo programa com a gente trazendo algumas brincadeiras e vai ser muito legal. A mamãe vai chamar a criançada para a sala e vamos lá. Obrigada, tia Val, por enquanto. Deus abençoe. E eu gostaria de te dar um recadinho. Amanhã, dia 12 de agosto, nós teremos aqui o culto da família, quarta-feira à tarde, 15 horas.
Pastora Márcia e a sua equipe do Ministério de Mulheres estarão começando uma nova campanha de oração, Cuidando da Minha Alma. Olha só que importante isso para nós mulheres. A campanha vai ser no dia 12, 19 e 26 de agosto. Então você pode estar participando presencialmente agora na igreja, né? Estamos cumprindo todas as exigências das nossas autoridades e você é a nossa convidada. E também eu gostaria de divulgar aqui que nós temos o Núcleo de Aconselhamento Pastoral para Mulheres, o NAMP. Então você que deseja, precisa, olha, puxa, eu estou precisando conversar com alguém, eu estou precisando de um conselho nesse momento. Eu sempre digo, você não está sozinha, conte conosco, ligue aqui para a igreja, para você agendar um horário para o aconselhamento pastoral para mulheres, é no 999792856, com a pastora Vera. Então você tem toda a liberdade, agende um horário individual e você será ricamente abençoada, atendida por mulheres de Deus. E também ainda estamos com o nosso projeto Minha História no Sendo Mulher. E você que ainda não enviou o seu e-mail para o sendomulher4eq@gmail.com, vai aparecer na tela, ou para o nosso WhatsApp, que também vai aparecer na tela, mande a sua história, o seu testemunho, e quem sabe você vai ser escolhida para vir aqui e contar a sua história, o seu testemunho, edificar a vida de alguém. Pessoal, todas as terças-feiras, às 21 horas, um novo episódio do Sendo Mulher chegando para você. Nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas semana que vem estamos de volta, se Deus assim permitir. Tchau! Tchau! Tchau, pessoal! Tchau, meninas!